Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar das aplicações do Teorema de Pitágoras e das relações métricas no triângulo retângulo. Uma boa aula para todos. Objetivos desta aula: aplicar o Teorema de Pitágoras na diagonal de um quadrado e na altura de um triângulo equilátero. Reconhecer e identificar as relações métricas do triângulo retângulo, sendo que o Teorema de Pitágoras é uma dessas relações métricas. Resolver problemas geométricos aplicando as relações métricas e o Teorema de Pitágoras especificamente, né? A altura do triângulo equilátero é uma das aplicações. Então, nós temos o triângulo ABC equilátero, os lados dele está marcado que vale L, e a altura dividiu esse triângulo em dois triângulos retângulos. Nós vamos trabalhar com a parte direita, conforme está em destaque. Então, a altura é um dos catetos, o outro cateto é a metade do lado, e a hipotenusa é o lado do triângulo. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais a metade de L ao quadrado. E aí a gente começa a desenvolver, né, esse meio L ao quadrado, fica L ao quadrado sobre 4, tá, que foi passado para o primeiro membro, por isso que ele mudou de sinal. Né? E daí foi calculado ali o MMC, que dá 4. Tá? Daí a gente dividiu 4 por 1, que deu 4, 4 vezes L ao quadrado, ficou 4L ao quadrado. Menos o L ao quadrado, que já tinha, e a mesma coisa aconteceu no segundo membro. Né? 4 dividido por 1 dá 4, e 4 vezes h ao quadrado deu 4h ao quadrado. Simplificamos os denominadores, né? E daí a gente subtraiu 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Por isso que apareceu 3L ao quadrado. Né? Daí depois a gente já passou o 4 dividindo e extraímos a raiz quadrada. Raiz quadrada do L ao quadrado é L e a do 4 é 2. E o 3 fica na raiz. Então a altura do triângulo é L raiz de 3 dividido por 2. É a altura em função do lado. Vamos aproveitar e vamos também determinar a área do triângulo equilátero em função do lado. Lembrando que a área é base vezes altura, dividido por 2. A nossa base mede L. Agora a gente substitui a altura pelo L raiz de 3 sobre 2. Né? A gente multiplica L vezes L, ficou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. E daí, para a gente fazer a divisão entre frações, a gente mantém o numerador e faz o inverso do denominador. Né? Então, ficou L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 vezes meio, porque o inverso de 2 é 1 meio. Multiplicamos os denominadores, 2 vezes 2 ficou 4. Então, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos ver uma situação. Calcule a área, calcule a altura e a área de um triângulo equilátero de lado 10. Vamos usar as fórmulas, então, na resolução. Então, primeiro a altura, lado raiz de 3 sobre 2, substitui o L por 10, já vai direto, divide 10 por 2, a altura é 5 raiz de 3 centímetros. No cálculo da área, lembrando que a fórmula é a área igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, substitui o L novamente por 10, fica 10 ao quadrado, que dá 100 raiz de 3 sobre 4, divide o 100 pelo 4, 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim, né? Usou a fórmula, aí fica mais fácil. A fórmula é para resumir todo aquele cálculo que nós fizemos anteriormente.
Diagonal do quadrado é uma outra aplicação. Então, nós temos um quadrado, o quadrado tem os lados iguais. Ao traçar a diagonal, nós dividimos o quadrado em dois triângulos retângulos. A diagonal é a hipotenusa e os lados são os catetos. Então, diagonal ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Fazemos a soma do a ao quadrado com a ao quadrado, que dá 2a ao quadrado, e fazemos a raiz quadrada. O a, como está ao quadrado, ele é extraído, então ficou diagonal igual a raiz de 2. Então, se a gente tiver um quadrado de lado 6, a sua diagonal, né, usando o teorema de Pitágoras de novo, né, substituímos aí no teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado, 36, 36 mais 36, 72, e fazemos a raiz quadrada de 72. Observa que 72 é 36 vezes 2, então 36 extrai, ficou 6. 6 raiz de 2. Ah, professor, poderia ir direto e substituir o a por 6? Sim, pode direto substituir o a por 6, apenas quis mostrar que daria na mesma, né? Então, usando a fórmula, a diagonal é 6 raiz de 2. Vamos ver as relações métricas no triângulo retângulo. São várias relações agora. Nós temos aí um triângulo retângulo ABC, né? Destacamos a hipotenusa A, que está na base, né? Os dois catetos de medida B e C, a altura H e as projeções dos catetos, que é o N e o M. Tá? Então aí estão aí os elementos básicos, né, que são esses 6 elementos: a hipotenusa, os dois catetos, a altura e as duas projeções. Podemos, às vezes, estar com o triângulo, né, com algum elemento invertido. Isso é comum. Então, não adianta a gente ficar preso a apenas as letras, tá? E sim as relações. Ok? Isso que eu coloquei. Repare que no primeiro triângulo o N está embaixo do C. E no segundo, quem está embaixo do C é o M. Então, nós temos as seguintes relações, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Na verdade, é o seguinte, o produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos. B ao quadrado é igual a vezes N, ou C ao quadrado é igual a vezes M. Ou seja, o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, a projeção do cateto B nesse segundo triângulo é o N. A projeção do cateto C está sendo o M. Tá? A outra relação, H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, o quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos. Repare na figura que a soma de M mais N dá a hipotenusa. Né? E a última relação é o teorema de Pitágoras, que nós já vimos. Vamos ver agora algumas aplicações. Primeiro exemplo, quais as medidas de A, B, H e M no triângulo a seguir? Né? Então, nós temos aí apenas a medida de um cateto, que vale 4, e a sua projeção vale 2. Vamos começar pela seguinte relação, que C ao quadrado, ou seja, o quadrado do cateto, é o produto, né, da sua projeção pela hipotenusa. Tá? Então, vai ficar aí, ó, o C eu substituo por 4 e a projeção eu substituo por 2. Tá? Então, nós temos aí que 4 ao quadrado é 16, dividido por 2, a hipotenusa vale 8. Depois que a gente calculou a hipotenusa, dá para a gente achar o valor do M, né? Porque M mais 2 é igual a 8, então M vale 6. Agora que a gente tem o M, vamos calcular o B. B ao quadrado é A vezes M. Tá? Então, o B ao quadrado, eu substituo o A por 8 e o M por 6. 6 vezes 8, 48. Vou fazer a raiz quadrada de 48. Lembre-se que 48 é 16 vezes 3. 16 extraiu, ficou 4, raiz de 3. E para calcular o H
h ao quadrado é o produto das projeções, ou seja, n vezes m, ou seja, 2 vezes 6, que dá 12, raiz quadrada de 12, 12 é 4 vezes 3. Então, 4 extrai, 2 raiz de 3. Vamos para mais uma aplicação, um segundo exemplo, encontre a projeção M no triângulo retângulo. Então, agora eu só quero calcular o M, eu tenho um cateto que vale 12 e a hipotenusa é 15. Então, B ao quadrado é A vezes M, ou seja, o quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela projeção do cateto. O cateto vale 12 e a hipotenusa vale 15. Fica 12 ao quadrado, 144, igual a 15m. O 15 passa dividindo. Dá para simplificar por 3, 48 quintos o valor do m. Pode deixar em fração mesmo ou em decimal, tanto faz. Pessoal, nós chegamos ao final desta aula. Falamos das aplicações do Teorema de Pitágoras, né, que é a altura do triângulo e a diagonal do quadrado, e das relações métricas no triângulo retângulo. Procurem fazer os exercícios propostos e participem dos plantões caso tenham dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.